Olá, está começando o nosso planeta. Ninguém tem dúvida de que a Terra é a nossa casa, mas ela só é um doce lar quando existe harmonia entre o homem e a natureza. Porém, a raça humana está deixando um rastro de destruição por todo o mundo. Agora a solução pode estar na sustentabilidade. E o assunto de hoje é sustentabilidade. E para falar sobre o tema, nós convidamos o professor universitário Gustavo Lima. E seja bem-vindo aqui ao programa Nosso Planeta. Obrigado. O que é sustentabilidade? Então, sustentabilidade é um termo que para o grande público não é muito familiar, mas a gente poderia dizer que sustentabilidade é uma tentativa de melhorar as condições de vida do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da participação também dos cidadãos nas políticas públicas. Então, forma um conjunto de ações que podem ser tomadas não apenas pelo poder público, como também pelos empresários, pelo setor privado, pelas universidades e pelo cidadão comum também. Muito bom. Me diz uma coisa, quando se fala em sustentabilidade, a gente está falando em condições de tornar sustentável, ou seja, possível, né, a convivência do homem com a natureza. Sim, perfeitamente. A sustentabilidade ela pode ser entendida como uma condição de durabilidade do uso, por exemplo, dos recursos naturais, para que a gente se relacione com a natureza de uma forma a não esgotar esses recursos e torná-los acessíveis e disponíveis exatamente para favorecer essa qualidade de vida da sociedade. Me parece que o tema sustentabilidade é algo novo para a sociedade, por isso que ainda há uma desinformação. Perfeito. Esse termo ele surge no final do século XX, a partir de uma preocupação das Nações Unidas e de uma série de governos que fazem parte das Nações Unidas, para substituir uma ideia anterior, que era uma ideia de desenvolvimento econômico, que se preocupava exclusivamente com o crescimento da economia, sem levar em conta os efeitos e os impactos que esse crescimento produz na natureza. Como nós estamos falando de sustentabilidade, nós vamos trazer algumas dicas durante a entrevista e você confere a primeira agora. Está na hora de trocar as lâmpadas fluorescentes pelas de LED. As justificativas são muitas. Lâmpadas LED duram muito mais do que as lâmpadas comuns. Uma fluorescente dura cerca de 10.000 horas, enquanto uma LED dura até 50.000 horas. Com a troca, você ainda pode reduzir em até 50% da conta de energia. E o bom é que você contribui com a redução de resíduos no meio ambiente. Uma coisa interessante, nós vimos agora do quadro sobre a questão da troca de lâmpadas econômicas, né? Hoje a chamada lâmpada LED. E ela é interessante porque economiza e também ajuda na preservação do meio ambiente. Perfeito. Essa é uma medida objetiva que qualquer cidadão pode fazer. É verdade que ela, a princípio, tem um custo mais alto, um custo unitário mais alto, mas ela tem uma durabilidade maior, mais longa e um consumo menor de energia, né? E já se percebe que há um interesse maior da sociedade na troca dessas lâmpadas. Eu tenho acompanhado isso também pela grande mídia e percebo que a população começa a entender que é interessante fazer essa troca, ainda que aparentemente, a princípio, aquilo pareça não, e de fato é um pouco mais caro, né? Mas que o resultado é favorável para o consumidor.
Muito bem, a sustentabilidade ela está em diversos segmentos. Está na sociedade, mas pode estar na política, está também nas empresas. Como é que o senhor destaca a sustentabilidade enquanto política? Enquanto política, cabe aos órgãos ambientais do governo cuidarem para evitar os excessos do ponto de vista de todas as atividades potencialmente impactantes do meio ambiente. Não é? Então, atividades industriais, mas também atividades de serviços, atividades comerciais que tenham algum potencial de ou consumo excessivo ou um impacto indesejável ao meio ambiente. Então, cabe ao poder público, então, controlar e utilizar os mecanismos que tem de licenciamento, de fiscalização, para que então esse impacto seja o mínimo possível, né? Me parece que a iniciativa política, ou pública ou privada, ela tem uma dificuldade porque tem que associar progresso com o meio ambiente. E isso não pode deixar de haver um impacto, o que causa uma certa polêmica até entre as nações. É verdade. A gente tem que reconhecer que a vida humana, ainda a vida humana dos indivíduos, ela em si já produz algum impacto. Quando a gente considera, como conversávamos há pouco, o aumento da população, o aumento do consumo, tudo isso gera um impacto ampliado. E isso, então, é uma das missões, eu acho, do setor público, controlar para que isso não exceda os limites toleráveis, digamos assim. Alguns países que estão na frente na questão da economia, da produção, eles sentem essa dificuldade, né, de trabalhar, né, pela preservação do meio ambiente, porque isso requer, né, que as fábricas deixem de poluir ou poluir menos, né, o meio ambiente. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele tem encontrado formas de produzir mais com um consumo relativamente menor de recursos naturais. Mas o que os especialistas têm dito ultimamente é que, embora essa inovação tecnológica seja fundamental nesse processo, é preciso que se estabeleça alguns limites até onde é possível avançar sem comprometer não apenas questão da qualidade de vida, mas também emissões de carbono e outras questões que começam a preocupar também a humanidade, que é a questão do aquecimento global. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco e você não sai daí. A gente volta em instantes. Você sabia que se a Terra não girasse, não existiria vida? E que o lado do planeta que ficasse voltado para o Sol viraria um deserto muito quente? E o outro lado ficaria muito escuro e gelado.